E aí, meu chapa, tudo bem? Então, tenho uma notícia pra você bombástica. Essa notícia me pegou desprevenido. A Microsoft comprou a Bethesda por 7,5 bilhões de dólares. Mano, 7,5 bilhões de dólares é mais do que algum PIB aí de algum país do mundo, sabe? É muita grana. É praticamente o dobro do que a Marvel foi vendida pra Disney. E essa transação aconteceu agora com os jogos de videogame. E o mais bizarro dessa história é que agora a Microsoft, que inclusive na última geração todo mundo criticou muito os exclusivos da Microsoft, agora a Microsoft tem um dos maiores first party do mundo. Se não o maior. Tipo, acho que a Nintendo tem o maior dos first party. A Sony até que faz muito bem first party, mas agora com essas novas aquisições da Microsoft, acho que a gente não tem nem como comparar. Eles estão tipo duas vezes o tamanho de qualquer outra produtora, porque a ZeniMax, que foi comprada pela Microsoft, eu acho que ela seria fácil um dos 2 ou 3 maiores estúdios do mundo inteiro. E agora eles fazem parte da Microsoft. Pra você ter noção, olha só. A ZeniMax, né, que é a dona dos jogos, olha só as empresas que faziam parte dela. Bethesda Softworks, ZeniMax Online, id Software, Arcane Studio, Tango Gameworks e Machine Games. Olha os jogos que eles vão ter propriedade intelectual agora. Wolfenstein, que no caso, né, Wolfenstein, os últimos que saíram, New Order e tal, foram jogos que foram bons pra caramba, até foram aclamados pela crítica. Você vai ter, aliás, a Microsoft vai ter acesso ao Evil Within, que no caso, esse Evil Within é um jogo de... É um jogo de terror, né, que foi criado pelo criador do Resident Evil. E tem um jogo chamado Ghostwire Tokyo, que no caso seria lançado no futuro. E tava todo mundo muito hypado pra ele, porque ele ia ser exclusivo de PlayStation 5. Agora que a ZeniMax vai fazer parte da Microsoft, provavelmente esse jogo não vai ser mais exclusivo de PlayStation 5. No máximo do máximo, esse jogo vai ser lançado para os dois consoles. No caso, o PlayStation 5 e o Xbox Series X. A Arcane Studio, né, Dark Messiah, Dishonored, Prey... E, cara, mano, tipo, o Dishonored é um jogo que eu nunca joguei, eu não gostei muito, não achei muito interessante a premissa dele, mas tem muitas pessoas que gostam, muitas pessoas que acham bem interessante ele. Inclusive, né, é um jogo que foi bem vendido até, e agora ele vai ser exclusivo da Microsoft, vai ser exclusivo do Xbox também. A gente vai ter a ID Software fazendo parte também da Microsoft, sendo que a ID Software é extremamente revolucionária, né? Eles criaram um estilo de jogo de tiro em primeira pessoa. Você vai ter não só as IPs deles, né, como Rage, Doom, Wolfenstein, mas também as pessoas que criam esses jogos. Quake vai fazer parte da Microsoft, para vocês verem como o negócio vai ser. Então, você vai ter uma divisão de esportes muito importante agora, fazendo parte da Microsoft. A QuakeCon, por exemplo, vai fazer parte da Microsoft. Isso é uma coisa muito insana de se pensar. E a ZeniMax Online, né, que no caso é o Elder Scrolls Online. E eu nem comentei, né, mas óbvio que tem a cereja do bolo, que é a Bethesda. A Bethesda, ela é dona do Fallout e também ela é dona do Elder Scrolls, que no caso Elder Scrolls é o nome da série. Os jogos eles acabam pegando regiões ali daquele mundo e eles acabam ficando muito populares por esses nomes, que nem Morrowind, Oblivion e também o Skyrim. Então Skyrim seria hoje em dia, né, um jogo propriedade da Microsoft, poderia ser exclusivo do Xbox caso ele tivesse sido lançado hoje. Imagina só, Skyrim foi um jogo que, você goste ou não do Skyrim, ele revolucionou muito. Eu vi muitas pessoas, né, dizendo, mas eu nem gosto da Bethesda mesmo, vou falar de 76. Fallout 76 realmente foi um jogo bem lixoso, a Bethesda vacilou muito nele, mas se você for analisar as outras franquias, tipo, o que Skyrim influenciou dos jogos, sabe? Tipo, Skyrim, ele foi um dos primeiros RPGs a ficar mainstream, saca? Inclusive, ele bateu de frente com essa questão do RPG scriptado, né? Que RPG japonês geralmente é muito scriptado. Você segue uma linha e vai vendo a história como se fosse um anime. E você participa daquilo, né? Jogando, upando seu personagem, coisa do tipo, mas você não mexe tanto naquela história. A história começa de um jeito e termina do mesmo jeito que foi pensada pelos desenvolvedores. No caso do Skyrim, não. Você faz a história do jeito que você achar melhor. Então, quanto mais abertos os jogos são hoje em dia, mais eles se inspiram no desenvolvimento que a Bethesda criou, esse sistema de opção moral e coisas do tipo, sabe?
E não que eles tenham inventado isso especificamente, mas eles com certeza foram os que mais popularizaram. Witcher 3 eu acho que é o jogo que está sendo base agora para todos os jogos que são lançados. Todo jogo que sai, ele tem algum tipo de sistema do Witcher 3, seja o Assassin's Creed Odyssey ou até mesmo o Spider-Man, que no caso o Spider-Man é um jogo incrível do PlayStation 5, que inclusive é um jogo que ele não inova muito nas coisas, ele pega tudo que já faz muito sucesso, e eu acho isso legal, né, porque você não precisa fazer algo novo para ser bom, você pode pegar e fazer muito bem as coisas que a gente já tem aqui. Então ele pega muito do Witcher, ele pega muito do Batman, da série Arkham, junta isso no Coleta-Tom e pronto, tem um jogo incrível de super-herói. Foi um jogo maravilhoso. Vai sair um novo agora, provavelmente vai seguir o mesmo estilo do primeiro. Então, se não fosse pelo Oblivion, que influenciou de certa forma o Witcher, ou deu espaço para que o Witcher fizesse sucesso, se não fosse o Witcher 3 fazer o sucesso que fez, provavelmente a gente não teria esses jogos do jeito que a gente tem hoje em dia, porque essa é a tendência que eles jogaram. Então, esse estúdio inteiro vai fazer parte da Microsoft. Imagina só. Tipo, não é só as franquias que os caras têm, mas é a criatividade e força que eles têm agora. E na minha opinião, estava sendo mal gerida nesses últimos tempos pelas ZeniMax. Agora que a Microsoft vai ter acesso a isso, eu imagino que a gente vai ter jogos legais aí despontando como jogos exclusivos de Xbox Series X. Lembrando que, em questão de first party, ou seja, estúdios proprietários, eu acho que a Nintendo ela teria o maior, né? Porque a Nintendo, a maior parte das franquias que fazem sucesso nos videogames deles são proprietárias, né? Não tem nenhuma franquia de terceiros que realmente estoura nos videogames deles. É muito difícil isso acontecer. Mas agora, com a Microsoft comprando as ZeniMax e tendo já os estúdios que eles já tinham adquirido na última geração e os exclusivos que eles já tinham, agora eles vão ter com certeza muito mais do que a Nintendo tem. Porque a Nintendo, por mais que tenha o maior de first party, a Nintendo ela tem limitações, porque ela foca em hardware, ao mesmo tempo que ela foca na produção desses jogos do Mario que eles lançam. Enquanto a Microsoft, ela vai ter a questão do hardware, ela vai ter o Windows, ela vai ter um monte de coisa, e ela vai ter como bancar. Inclusive, se não fosse por isso, a Microsoft não teria, né? Com certeza, se a Microsoft fosse só uma empresa de jogos que nem a Nintendo, ela não teria o poder aquisitivo para comprar isso, né? A Microsoft estava querendo comprar o TikTok ontem mesmo. E agora eles pegaram, devem ter falado, cara, a gente não conseguiu o TikTok, então pega a grana que a gente ia pagar no TikTok e compra a Bethesda aí aleatoriamente. E por isso que eu falo, cara, tem que tomar muito cuidado quando você vai comprar um videogame novo, porque no caso do PlayStation, muita gente vai pro PlayStation 5 achando que vai ser o sucesso do PlayStation 4. Eu já estou aqui há muito tempo, né? Então eu jogo videogame desde o Super Nintendo. E o Super Nintendo foi um sucesso, mas ninguém achava que o Super Nintendo, né, e sendo um sucesso, ia transferir isso para o Nintendo 64. No final das contas, o Nintendo 64 não foi muito bem. O PlayStation foi o grande sucesso daquela geração. E depois mais uma geração, o GameCube foi um fracasso. O PlayStation 2 foi incrível, depois mais uma geração, aí o Wii foi um grande sucesso, e todo mundo estava esperando que o Wii fosse ser um fracasso, que nem foi o GameCube. Enquanto isso, o PlayStation 2, que foi um grande sucesso, deu origem ao PlayStation 3, que foi um grande fracasso. E aí, na próxima geração, a gente estava esperando o quê? Que o PlayStation 4 fosse seguir o mesmo plano do PlayStation 3. Mas o PlayStation 4 foi o grande sucesso, enquanto o Xbox, que tinha conseguido chegar no mercado, não conseguiu lançar um videogame que fosse tão bom quanto o seu concorrente na época. Mas mesmo assim, o PlayStation, nessa geração especificamente do PlayStation 4, do Xbox One, a gente teve o Wii U, né, que foi basicamente a lanterninha dela. Então, embora o Xbox ele não tenha conseguido firmar o público que ele tinha mantido durante o 360, eles não fracassaram que nem a Nintendo, por exemplo, que tentou voltar para a seção hardcore e foi negada pelos jogadores. Por isso que a Nintendo meio que desistiu, né, e fez o Switch. E agora na próxima geração, o que vai acontecer? Será que vai ter novamente alternância de poder? Eu acho que tem grandes chances, porque a Sony ela chegou com um videogame caro, o videogame é caro até mesmo para os americanos, né? $500 não é pouca coisa, e a Microsoft chegou com um videogame bem mais barato, de $299, que inclusive está começando aí a gerar uma certa desconfiança, porque estão dizendo que o Xbox lá, a versão de pobre lá, aquele alto-falante, ele não vai rodar RTX. E isso é uma das coisas que está sendo prometida para essa próxima geração, né? Estão falando que, não, porque vai ser a geração do RTX. E o Xbox vai ter uma versão que não vai rodar? Como assim? Eles disseram que isso pode ser atualizado através de software, que eles podem fazer rodar, mas que não é garantido ainda. Então tem que ver bem como que isso vai funcionar. Mas de qualquer maneira, isso é uma questão que os gringos vão se perguntar. Agora aqui, nós do Brasil não temos opção.
A gente vai ter que ir de Game Pass mesmo, porque vai ser a única opção que a gente vai ter de jogar esses jogos. E graças a Deus, falo pra vocês, graças a Deus que a Microsoft comprou a Bethesda, porque o Elder Scrolls é um jogo que vai sair por 350, mas a gente vai poder jogar ele por 30 pila por mês, entendeu? Ou 15 até, dependendo da situação. Porque ele vai estar no Game Pass, assim como os outros exclusivos da Microsoft. Então, você poder pagar esse serviço, ter mais de 100 jogos, ainda por cima no lançamento, que nem, por exemplo, aconteceu com Gears of War 5, acho que foi que lançou recentemente. Gears of War 5 saiu lá, você podia simplesmente pagar o Game Pass e jogar o jogo por R$9 na época que tava lá. Você jogava o quanto você quisesse, terminava o jogo, depois passava o Game Pass pra frente, entendeu? Você não era obrigado a ficar jogando. É tipo o Netflix. Você vai e paga pra assistir um filme que você quer, assiste outras coisas, depois você cancela no mês que vem, porque você não precisa ser obrigado a pagar todo mês, entendeu? Então, no final do dia, pra nós brasileiros, essa vai ser a única opção que a gente vai ter de poder jogar, sem ter que gastar R$50 mil, porque os jogos estão subindo essa geração, né? E pelo visto não é só o jogo de PlayStation 5 que vai pra $70 não, viu? Os de Xbox também vão. Então, $70 é 100 pila a mais aqui no Brasil no preço dos jogos. Então, os jogos já estão sendo vendidos aqui R$349, sendo que esse é o preço que a Sony setou. Mas a gente sabe que os revendedores, eles colocam preços maiores. E pode ser que saia por 500 ou até mesmo 450 a média de preço. Então, realmente, essa geração vai ser uma geração bem complicada aí pra gente, tá? Bom, então é isso que eu queria conversar com vocês. Uma notícia estranha, bizarra pra caramba, me deixou bem surpreso. E tamo aí, né, às portas da próxima geração. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.